Boa noite, graça e paz, com muita alegria, né? Podemos estar aqui reunidos para buscar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Davi, do Ministério Cristão Fé e Vida, aqui de Santa Rosa. E hoje, quarta-feira, né? Como todas as quarta-feiras, a gente tem feito esse momento de culto, esse momento de compartilhar uma palavra contigo, com a tua família e com todos vocês que nos ouvem neste momento. E hoje não vai ser diferente, querido. Hoje eu te convido para que juntos possamos buscar Deus, para que juntos possamos louvar o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Por isso, desde já, eu quero te convidar, você aí na tua casa ou aí onde você estiver, para dar alguns minutos da tua atenção, para que juntos possamos construir algo em Deus e que Deus possa construir algo verdadeiro em nossas vidas. Por isso, abre o teu coração desde já, que você possa ter toda a liberdade neste momento aí na tua casa para agradecer, para louvar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu aqui na minha casa, junto aí contigo na tua casa, devemos estar buscando com a nossa família, convidando todos a estarmos reunidos num só propósito, e que esse propósito seja nós construir algo que seja verdadeiro diante da presença do Senhor. Eu te convido, vamos orar, querido. Vamos começar orando, louvando e agradecendo o Senhor. Feche teus olhos, curva a tua fonte e comece a declarar as tuas palavras de gratidão, ou de repente se você está necessitado ou você está precisando de algo, comece a apresentar para Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você tem, aquilo que você anseia. Apresenta as tuas dificuldades, mas também apresenta o teu louvor, a tua gratidão ao Senhor, e deixa que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe aí na tua casa. Pai, eu entrego a Ti, Senhor, este culto, essa reunião diante da Tua presença, Deus, e que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Papai amado, Papai querido, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade de uma forma sobrenatural. Que venhamos ser envolvidos na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor, e que venhamos desfrutar, Senhor, da Tua vontade no nosso meio. Por isso entregamos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, entregamos essa semana diante da Tua presença, e que o Senhor seja conosco, Senhor, e que o Senhor venha estar manifestando o Teu amor, a Tua graça, que Tu nos envolva de uma forma sobrenatural. Te damos liberdade, querido Espírito Santo, para estar agindo em nossas vidas. Te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor possa estar agindo em nossas vidas. Aqui nos colocamos diante de Ti, Senhor. Entregamos a cada pedido de oração, a cada família, a cada lar, Deus, que abriu as portas, Senhor, para que essa palavra, para que essa mensagem viesse entrar, Deus. E que o Senhor venha, Senhor, e age, e que o Senhor venha e transforma, e que o Senhor venha e age em nossos meios, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui, mais uma vez podendo gravar este culto, para que eu possa compartilhar um pouco daquilo que eu tenho buscado em Deus, daquilo que eu tenho orado, daquilo que eu tenho clamado na presença do Senhor. E eu te convido, você aí na tua casa não será diferente. Você aí tem total liberdade para buscar, para louvar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E você não precisa de muito. Você só precisa se colocar à disposição, se comprometer com Deus. Assim como Deus ele se compromete com tua vida, assim eu e você precisamos nos comprometer com as coisas de Deus. Abrir que seja alguns minutos do nosso dia para buscar o Senhor, para reconhecer Deus em nossas vidas e reconhecer, querido, tudo aquilo que Deus ele tem feito e da forma que Ele tem agido nas nossas vidas. E eu, Marcos Davi, eu paro, começo a refletir e eu vejo o quanto Deus ele tem sido fiel, o quanto Deus ele tem sido maravilhoso na minha casa, na minha família e com os meus familiares. E eu creio que contigo também. Por quê? Porque nós temos o alimento, nós temos vestes para nos vestir, nós temos uma casa, pode ser a casa mais simples, mas nós temos um lugar para morar.
Nós temos pessoas da qual Deus ele tem colocado no nosso meio, que são a nossa família, que são os nossos amigos. Nós temos irmãos, posso dizer assim, temos irmãos na igreja como congregação para a gente estar em comunhão. A gente não faz ou não vive isso porque a gente não quer. Todos são convidados pelo Senhor para estarmos em comunhão. E assim, na igreja também, todos nós somos convidados a estar em comunhão. Uns estão mais, outros estão menos. E assim é uma vida com Deus. Uns estão mais, outros buscam menos. Mas isso não diferencia se eu sou bom ou se eu não sou bom. Mas isso me traz mais próximo. E quando eu estou mais próximo de alguém, gera intimidade, gera um relacionamento. E assim o Senhor nos convida para nós termos um relacionamento, nos relacionar com Ele. Assim, querido, eu te convido como pastor do Ministério de São Fé e Vida a você se relacionar conosco, a você estar andando em comunhão, no partir do pão, a você estar junto conosco para que juntos possamos aprender, para que juntos possamos prosseguir nessa caminhada, porque eu entendo em Deus a importância de nós andarmos em comunhão, a importância que isso traz, isso nos fortalece, isso nos dá ânimo, porque às vezes a gente está desanimado, a gente está aflito, a gente às vezes está com medo e a gente precisa da mão do nosso irmão, a gente precisa de um ombro amigo. Sabe, querido, e nesses dias eu tenho refletido muito isso, entendido e compreendido que não é porque Deus ele não quer ter comunhão conosco, não, é porque eu e você, em algum momento, em alguma circunstância, a gente se desvirtuou, se desviou de ter comunhão com o Senhor. E não só com Deus. Em algum momento da nossa caminhada, a gente se distanciou de alguns amigos, de algumas pessoas. E a gente deixou de se relacionar. A gente deixou daquela amizade que a gente dizia que era verdadeira, a gente esqueceu. Por quê? Porque alguma coisa, de repente, inevitável aconteceu. E isso tem trazido para ti uma frustração, ou tem trazido para ti que ninguém te ama, que ninguém te quer. E você mesmo e eu mesmo, às vezes, usamos isso como uma forma de defesa para nos distanciar das pessoas. Porque é muito mais fácil eu reconhecer, ou melhor, é muito difícil eu reconhecer que eu estou errado e querer me aproximar das pessoas. É muito difícil eu fazer isso. O mais fácil é eu me distanciar e dizer que ninguém me ama, que ninguém olha para mim, que a igreja me esqueceu, que o pastor me esqueceu, que os irmãos me esqueceram. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que nesse tempo que alguns estão afastados por causa da circunstância do coronavírus, têm se distanciado da igreja, têm se distanciado da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. E a culpa é dos outros, não é minha. Errado, querido. A culpa é nossa. Por quê? Por que a culpa é nossa? Porque nós resolvemos nos distanciar dos irmãos. Nós resolvemos nos distanciar de Deus. E é mais fácil eu colocar a culpa nas outras pessoas, eu colocar a culpa no que deixaram de fazer ou o que fizeram, e não olhar para mim e reconhecer: Senhor, eu tenho andado afastado. Irmãos, eu tenho andado afastado, eu estou fora do propósito. E é isso que o Espírito Santo de Deus ele tem ministrado na minha vida nesses dias. Eu buscava, eu disse: Senhor, eu preciso compartilhar. Mas eu quero compartilhar algo, Senhor, que seja verdadeiro, algo que eu possa palpar, algo que eu possa ver, Deus, que é a realidade. E o Espírito Santo de Deus ele ministrou no meu coração bem isso, nesse sentido. A questão da comunhão, a questão do se relacionar e se relacionar com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele automaticamente faz com que nós nos relacionamos com as pessoas. É incrível. Por quê? Porque a palavra de Deus ela diz que, em primeiro lugar, nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. E se nós amamos a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, automaticamente a gente começa a ter o amor próprio por nós mesmos. E aí a gente já começa a concluir outro mandamento: amar o teu irmão como a ti mesmo.
É incrível, porque automaticamente quando eu amo a Deus, eu aprendo o amor de Deus sobre a minha vida e eu aprendo a me amar. E aí eu aprendo a amar e executar o amor. Isso tudo é através de um relacionamento. Isso tudo é através de uma comunhão, é através de uma construção. Não imagine você que você vai vir para a igreja ou vai vir para um meio ou no meio de uma comunidade e já vai construir um hábito ou um grande relacionamento com as pessoas. Não, querido, é gradativamente. É aos poucos que a gente vai construindo, a gente vai se relacionando, a gente vai aprendendo, a gente vai desfrutando, a gente vai conhecendo as coisas de Deus, a gente vai vivendo as coisas de Deus. E é isso que eu quero te convidar nesse tempo, para você se relacionar com o Senhor, para que você possa buscar a Deus, de repente, de uma maneira que você nunca buscou antes. Para que você possa abrir o teu coração e possa dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus, ele traga a verdade do Pai a respeito de quem você é e a respeito de quem Ele é na tua vida. Sabe? Que nós devemos parar de colocar desculpas ou empecilhos para não buscar Deus, ou dizer que as pessoas, ou dizer que o fulano ou que o ciclano não. Eu começo a entender e compreender que, em primeiro lugar, eu preciso me colocar diante do Senhor. E eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a aprender a me relacionar com as pessoas. A ter um vínculo de amizade. Indiferente nas nossas indiferenças. Porque nós somos assim. Cada um tem suas diferenças. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de agir. Mas em Deus a gente começa a construir algo. Por quê? Porque o Senhor nos conduz a uma só palavra, a uma só verdade, a um só caminho. Por isso que a gente acaba começando a entender, a nos submeter, a nos sujeitar uns aos outros. Não existe porque eu sou melhor, você é o menor, não, cara. A gente anda numa constância no Senhor. E eu vejo que a maior preocupação do pastor Miguel, e eu vejo que a nossa preocupação como ministério, é que você entenda que você é importante. Não só como igreja, mas como pessoa. Como pessoa. Em Deus você é importante. Sabe? Você não é desprezado. E às vezes a gente tem o costume de se desprezar porque a gente não tem o nosso amor próprio. E como é que, se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar alguém como a mim mesmo? Assim como a palavra diz que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas se eu não tenho o amor próprio, o amor de Deus na minha vida, como é que eu vou amar a outra pessoa? Isso tudo está em não entender ou em não se relacionar com Deus. Porque quando eu começo a andar com o Senhor, quando eu começo a andar na presença, na vontade de Deus, eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu começo a me amar e automaticamente eu começo a amar o meu próximo de uma forma diferente, da qual o Senhor nos ama, eu sou amado e eu continuo amando. Querido, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Salmos 25. E eu sei que essa palavra em Salmos é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo eu também sei que é eficaz para mim e para a tua vida. Que ela nos relata, assim, eu vou ler para ti, em Salmos 25, salmista Davi, ele diz assim: a ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em ti. Não deixes que eu seja envergonhado. Não deixes que os meus inimigos triunfem sobre mim. Sim, não deixes que ninguém que espere em ti seja envergonhado. Sejam envergonhados aqueles que transgridem sem causas. Mostre-me os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me
porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo dia. Lembra, ó Senhor, das tuas ternas misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua misericórdia. Lembre-te de mim por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, portanto, Ele ensinará aos pecadores no caminho. Os mansos eles guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam o seu pacto e seu testemunho. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Aleluia, louvado seja o teu nome. Que o homem é aquele que teme ao Senhor. Que homem é aquele que teme ao Senhor. A ele ensinará no caminho que escolher. A sua alma habitará no sossego, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles o que temem, e eles os mostrará o seu pacto. Os meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, porque Ele arrancará meus pés da rede. Torna-te para mim e tenha misericórdia de mim, porque estou desolado e aflito. Aleluias. As aflições do meu coração se aumentarão. Leva-me para fora de minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, porque são muitos e eles me odeiam com um ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não deixes que eu seja envergonhado, porque eu ponho minha confiança em ti. Que a integridade e a retidão me preservem, porquanto espero em ti. Redimi a Israel, ó Deus, de todos os seus problemas. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Querido, uma coisa em especial que me chama a atenção nessa palavra, onde eu vejo que existe um propósito em nossas vidas, e existe um propósito da qual o Senhor Ele irá de nos ensinar a andar no propósito. Mas como é que eu vou andar no propósito? Como é que eu vou andar na vontade de Deus? E aqui diz, o segredo está naqueles que temem ao Senhor. E eu posso dizer a mais, o segredo está naqueles que obedecem a Deus, aqueles que se submetem à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que amam a Deus, querido. Aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus de todo o coração. A palavra de Deus, ela não vai ser um empecilho para as nossas vidas, mas ela vai ser um suporte, um alinhamento para nós viver as coisas de Deus. Às vezes a gente lê algumas coisas da palavra de Deus e diz, mas isso eu não vou conseguir viver. Meu Deus, isso é muito pesado para mim. E a gente se desvirtua. A gente acha uma maneira mais fácil de viver, porque viver na risca às vezes parece tão difícil. Mas aqui existe um segredo, da qual o segredo está naqueles que o temem, naqueles que buscam o Senhor. E diz aqui também que para esse, a sua alma, aleluias, habitará no sossego, e a sua semente, ela
herdará a terra para aqueles que temem a Deus. E é difícil ver e falarmos de temor, mas eu vejo a importância de nós resgatar isso, para que a gente venha se relacionar com Deus, para que a gente venha buscar o Senhor. A gente precisa ter um começo de um relacionamento, uma decisão, um posicionamento, e nós precisamos querer entender e compreender. E quando ele fala também da questão de que Deus ele tem segredos, que Deus ele tem coisas da qual ele confia para algumas pessoas. E eu abro um parênteses aqui, no sentido que Deus ele confia algum segredo para algumas pessoas da qual temem a Ele, da qual procuram andar uma vida em retidão, sabe? E aqui diz sobre as veredas reto, em retidão, aquilo que são as coisas de Deus, querido. E eu vejo que o tempo que estamos vivendo é um tempo propício para isso, para que a gente venha andar numa conduta ao propósito de Deus, porque nós precisamos entender e compreender a revelação de Deus, que é o seu propósito. E só vamos entender e compreender na intimidade, no nos relacionar com o Senhor, e nós buscarmos Deus. E eu vejo que a gente tem falado muito sobre isso, em buscarmos, em nos relacionarmos, em confiarmos, em entregarmos a nossa vida ao Senhor. Muitas vezes nós precisamos parar de ouvir muitas vozes para ouvir só uma voz, que é a voz do Senhor. Muitas vezes nós precisamos parar com tudo que estamos fazendo para que a gente possa ir ou desfrutar o que a gente nunca desfrutou. Falar de Deus, meu Deus, falar de Deus, às vezes é muito fácil. O difícil é eu me relacionar, eu viver na intimidade. Querido, eu quero nessa noite te levar a refletir. Eu quero te levar nessa noite a você a pensar o que você tem vivido nesse tempo. O que você tem vivido na tua casa, na tua família, no teu meio onde você convive. O que você tem vivido nesse tempo? Será que são os medos, as tuas aflições, a preocupação? Porque isso tem nos afligido. Porque isso tem sobrecaído sobre nós. Mas existe um Senhor, existe um Deus que é por nós. Por isso eu quero te levar a pensar, a refletir, a buscar, a instigar, a ir mais profundo, a ir mais fundo, a cavar se for preciso, a mergulhar. Não só deixar com que a água ela pegue só nas tuas canelas, mas você emergir e ir mais profundo, porque existe algo mais profundo. Mas a gente só vai entender o que é mais profundo se a gente cavar, se a gente mergulhar, se a gente se aprofundar, se a gente instigar, se a gente colocar o nosso coração, se a gente sim ter um temor. Temor não é medo, não é medo, mas é nós reverenciar, é respeitar, honrar aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, aquilo que tem toda a honra e que toda a glória. Sabe, querido, eu começo a olhar e não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. A gente precisa entender que a gente precisa dar o nosso melhor, que a gente precisa buscar, sim, como diz aqui, se humilhar
na presença do Senhor, confiar no Senhor, como o salmista estava dizendo assim, ó, a Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Querido, a gente precisa voltar, olhar para as Escrituras, meditar nas Escrituras, fazer com que as Escrituras sejam algo verdadeiro sobre as nossas vidas, algo que nos leva para mais perto de Deus, e ainda mais, Salmos 25, no verso 4 diz assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. Ensina-me, Senhor. Nós precisamos nos submeter a entender que a gente não sabe tudo, que a gente precisa clamar por Deus, para que Ele nos ensina, para que Ele nos mostre o caminho, para que Ele faça com que a gente venha andar nas suas veredas e que a gente venha caminhar na sua verdade. Às vezes eu me acho, para não dizer você, às vezes eu me acho santarrão, eu me acho tão sábio, que eu sei de Deus, eu já tive experiências com Deus, eu já orei, eu já isso, eu já aquilo. Querido, e o que hoje eu e você estamos fazendo? A gente não pode só lembrar das coisas que a gente fez no nosso primeiro amor, ou da forma que a gente andava no Senhor. A vida com Deus é uma vida constante, a todos os dias. Eu preciso me submeter às veredas de Deus, à verdade de Deus. Todos os dias eu preciso me submeter a uma vida de obediência, em retidão às coisas de Deus. E eu me lembro que nesses dias o João tem falado algo que tem marcado. Há muitas informações hoje, há muitas pregações, há muitos ensinos, amém, glória a Deus. Há muita facilidade de todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser só mais uma informação, querido. Ela tem que vir na nossa direção e nós ir na direção dela. Para que o verdadeiro evangelho, para que a verdadeira verdade de Deus, ela venha e transforme as nossas vidas. Que o nosso caráter seja transformado. Que as nossas vidas sejam moldadas através das veredas de Deus. Através do caminho da qual o Senhor vai nos ensinar. Em retidão, em comunhão com Ele. Isso não quer dizer que é só dentro da igreja, porque às vezes é muito fácil eu levar uma vida na igreja. Eu vou no culto, eu oro, eu levanto a minha mão, eu adoro, eu até choro, até me emociono, mas o meu coração não está em nada disso. O que eu estou fazendo é para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Querido, o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. Sabe? E por isso que eu vejo onde está o nosso temor. É fácil pregar. É fácil ministrar. Mas o difícil é nós viver continuamente. Vivendo as pregações e as ministrações. A gente precisa, nesse tempo, nos submeter na nossa vida com Deus, na obediência, e nos relacionar em termos de comunhão com Ele. Por quê? Por quê, querido? Porque, de repente, tudo que estamos vivendo vai passar. E o que vai ficar? O que vai ficar? Se nós, nesse tempo, nós não construímos nada em Deus. Ou melhor, Jesus um dia Ele vai voltar. E nós estamos louvando, nós estamos adorando. E aí Ele vai voltar. Esse é o meu medo. Em ter temor e retidão às coisas de Deus. E Ele vai voltar e eu vou dizer, Senhor, eu fiz coisas em Teu nome. Eu orei, as pessoas foram curadas, eu preguei, as pessoas ouviram. E Ele vai dizer, mas eu não te conheço. Ah, querido. Meu Deus. Que decepção. Eu falo Marcos Davi falando.
Eu falando isso. Que decepção, cara. Eu levei a minha vida toda numa mentira, num engano para mim mesmo. Sabe, às vezes a gente leva uma vida de mentira na igreja. Eu preciso falar, querido. Eu preciso falar o que eu estou falando. Sabe, às vezes a gente leva uma mentira na igreja. A gente chora, a gente grita, a gente se emociona, mas não condiz. Não condiz com o que eu vivo fora da igreja. Não condiz com o que eu faço fora da igreja. Por isso, eu começo a olhar para as escrituras de Deus e eu começo a dizer, meu Deus, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a andar nas tuas veredas. E uma coisa eu clamo todos os dias, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Senhor. Eu falhei hoje contigo, Senhor, me perdoa. Eu preciso reconhecer os meus erros, querido. Eu preciso reconhecer os meus pecados e me expor diante de Deus. Às vezes a gente diz, não, tá tudo bem, né? Nós como pastores, eu creio que o pastor Miguel também é assim. A gente manda mensagem para um, manda mensagem para outro. E a pior coisa, vou confessar para ti, que é quando a gente sabe que as coisas não estão bem com os nossos irmãos, e eles dizem, pastor, tá tudo bem, como é que tá a tua vida com Deus? Pastor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas não condiz, querido, não condiz com as atitudes dos nossos irmãos. E hoje eu e minha esposa nós falávamos sobre isso, que nós temos que dar um bom testemunho, mas e quem vai testemunhar de nós não é só nós sair falando, não, mas quem vai dar bom testemunho de nós é o próprio Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. É incrível, querido. É incrível, querido. Porque eu não preciso gritar para todo mundo que eu sou um pregador, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Mas as minhas atitudes diárias, elas vão denunciar o meu testemunho. Eu não preciso fazer grandes coisas, eu só preciso me colocar diante de Deus e o próprio Senhor ele vai me levar a cumprir com as suas veredas, com a sua vontade. Às vezes a gente quer fazer algo para mostrar que a gente está fazendo algo. Às vezes a gente parece que necessita mostrar para as pessoas que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos. Querido, e quando vê a nossa vida não condiz com o que a gente está falando. Por quê? Porque as nossas atitudes são outras. Sabe, eu quero levar você a refletir nessa noite, e assim eu estou aqui refletindo. Enquanto eu estou falando, eu começo a pensar, começo a refletir. Pô, cara, não há mais tempo para se perder. Não há mais tempo para se perder. Mas a gente precisa desfrutar do tempo oportuno, que é o hoje, que é agora. A gente não pode só querer pensar no futuro e deixar de viver o presente. A gente não pode querer só fazer planos daquilo que está por vir, sendo que a gente não está vivendo o que é para mim viver, que é para mim desfrutar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu começo a olhar e entender que o que nos tira do propósito de Deus é as nossas distrações. Sabe, e o inimigo da nossa alma, ele não consegue nos tirar do propósito, mas ele lança distrações, ele lança formas para que a gente se desvirtue, para que a gente fuja do propósito. E as distrações nos levam às coisas, nos levam a pecar, nos levam a distanciar de Deus. E quando nós fomos criados com o intuito de Deus para nós adorarmos e criarmos uma adoração a Deus, é porque nós éramos para adorar o Senhor. Mas aí eu começo
meditar nas Escrituras e começo a ver que a gente começa a desvirtuar a nossa adoração, porque a nossa adoração ela começa a ser em coisas. A nossa adoração começa a ser em mim. Eu começo a me adorar pelo que eu faço. Olha só o que eu faço. Eu começo a adorar a minha esposa, os meus filhos. Eu começo a adorar um carro. Eu começo a adorar, e nem precisa adorar só um ídolo, mas eu começo a adorar as coisas. Eu começo a me desvirtuar daquilo que eu era para estar no propósito. Eu começo a adorar até a minha igreja, porque olha só a minha igreja, olha só meu ministério. Eu começo a adorar as outras coisas, eu começo a me distanciar de Deus. Mas nessa noite eu quero te levar a pensar e refletir algo, que uma das coisas que eu e você precisamos entender, que a Bíblia, sim, a Bíblia, ela é a base. Ela é a base. Mas o centro é Jesus. Meu Deus. O centro de todas as coisas é Jesus. Sabe? Porque Ele é o Verbo vivo. A palavra viva. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor, Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Ele precisa estar no centro e ser o centro de todas as coisas. Na nossa igreja, na nossa congregação, nós temos trabalhado com os nossos irmãos, temos trabalhado para que Jesus ele seja o centro, para que Ele seja o mais importante, para que Ele seja o suficiente, porque Ele é assim. Porque eu entendo e compreendo, se a gente fazer fora daquilo que não é de Deus, fora do propósito, até em alguns momentos vai dar certo, mas não prosperará. Mas quando venhamos fazer algo da qual Ele é o centro, há prosperidade em nosso meio, há crescimento, sabe? E uma das coisas eu tenho pedido nesses dias, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu não quero só as coisas, porque se eu quiser as coisas só, Senhor, eu não estou dizendo que eu não quero, eu almejo as coisas também, mas me entenda, me compreenda, eu não quero só as coisas, porque se eu tiver as coisas e não tiver o Senhor, eu estou afastado dele. Mas se eu tiver o Senhor e eu tiver as coisas da qual Ele irá de me acrescentar, querido, se cumpre um propósito, se cumpre um propósito de amor, de aliança e de comunhão. Sabe, de repente o que eu venho estar falando para você é algo que você já tem ouvido, algo que você já tem até mesmo falado, mas eu começo a olhar para as Escrituras e começo a meditar que nós não podemos perder a confiança, que nós não podemos nos distanciar do propósito, que nós não podemos nos afastar daquilo que Deus Ele anseia em fazer em nossas vidas. Por isso, assim como o salmista estava dizendo, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha oração é essa, nessa noite. Senhor, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas e guia-me
com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. Eu clamo nessa noite. Eu clamo nessa noite para que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela venha se cumprir em nossas vidas. Eu clamo nessa noite para que o Senhor, Ele traga sobre nós a sua verdade que nos liberta, nos cura e nos transforma. Não é brincadeira, querido. Não é brincadeira, não é só por um momento. Não é, eu agora aceitei a Cristo, estou perdoado, estou remido, estou isso, estou aquilo, agora eu posso viver uma vida de qualquer jeito. Não. Uma vida em comunhão, em obediência. E como o próprio salmista fala, em temor. E ainda mais ele diz assim, para aqueles que temem a Deus, o Senhor, Ele revela os seus segredos. Eu quero que Deus revele os seus segredos. Coisa da qual eu ainda não conheço. Coisa da qual eu ainda não desfrutei. Eu quero que eu tenha um temor diante da presença de Deus, para que Ele possa me revelar coisas e seus segredos. Querido, vida com Deus pode ser que para alguns parece fácil, para outros nem tanto, e para outros, uma vida chata. Mas deixa eu te dizer algo, vale a pena. Vale a pena. É trabalhoso às vezes? É. Mas mesmo assim, eu amo todos os dias, pela manhã, lembrar que existe um Deus por mim, e eu agradeço Ele, e eu louvo Ele, e exalto o nome dEle. E à noite e durante o meu dia, eu louvo e exalto e glorifico o nome do Senhor, porque, cara, Ele é essencial na minha vida. Ele é essencial. Ele é o mais importante. Não estou desprezando a minha esposa, mas Ele é o mais importante na minha vida. E eu tenho tentado buscar isso todos os dias. Sabe, todos os dias. Ele é mais importante que a minha casa. Ele é mais importante com o que eu tenho. Ele é mais importante que tudo. Porque se não fosse Ele, Jesus, ter morrido por mim naquela cruz do Calvário, remido-me, me trazido de volta por propósito, me perdoado pelos meus pecados, eu não estaria aqui. Sabe? Eu não estaria aqui. Por isso, todos os dias, eu luto contra mim mesmo, contra a minha carne, contra os meus desejos, para que a verdade de Deus, ela venha prevalecer. E eu te convido, querido, a estarmos juntos, enganjados, a buscar a verdade de Deus em retidão e que viemos caminhar junto. Por isso, no início desse culto eu falei a importância de andarmos juntos, a importância de andarmos em comunhão uns com os outros. Para quê? Para que a gente possa aprender uns com os outros e para que a gente possa ensinar para aqueles que são mais frágeis, mas para que a gente possa aprender com aqueles também que são mais frágeis. Uma vida em comunhão, a gente aprende um com o outro e a gente aprende com Deus. Se você tem se afastado do teu meio de comunhão, e a gente fala do partir do pão e da comunhão, volte, querido, porque ainda dá tempo de voltar para a comunhão, em primeiro lugar com Deus e automaticamente com os teus irmãos. Nós precisamos entender a importância de andarmos em comunhão. E eu te convido nesta noite a, de repente, você que está afastado, de repente você que tem dado um tempo para Deus, voltar e se reconciliar com o Senhor. E se de repente você
é uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo Jesus, eu quero te convidar nessa noite, orar, entregar a tua vida. Porque a partir de hoje, tudo pode mudar. Tudo pode mudar na tua vida. É só você se colocar na presença do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima, abençoada semana. Mas eu quero orar por ti. Feche os olhos. Senhor, nessa noite, Senhor, eu entrego a ti, a cada família, a cada lar, a cada um, Senhor, que escutou ou que está escutando essa palavra, essa oração. Que o Senhor venha falar com os teus filhos. Que o Senhor venha estar falando, que o Senhor venha estar ministrando a tua vontade e o teu querer sobre cada lar, cada família. Sobre os casamentos, sobre os relacionamentos, sobre os filhos, sobre os pais. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, que o Senhor venha estar agindo em nosso meio. Pai, se de repente existe alguém no nosso meio que nos escuta nessa noite, nesse dia, que precisa se reconciliar contigo, Senhor, que o Senhor toque nessa vida para que essa vida se reconcilie. Senhor, se de repente por alguma aventura existe alguém que queira te aceitar como único suficiente Salvador, Senhor, acolhe essa vida, acolhe essa alma, Senhor, porque eu creio, Deus, que o Senhor não despede ninguém vazio, Senhor. Por isso eu entrego, Senhor, a cada lar, a cada família que nos escuta, a cada um, Senhor, nessa noite, que a tua graça e teu amor nos envolva de uma forma sobrenatural, que venhamos, Senhor, desfrutar a tua verdade e o teu querer nesses dias. Entregamos tudo que temos e tudo que somos. Te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, quero lembrar, você que é dizimista, você que é ofertante na casa do Senhor, não deixe de fazer a tua parte. Não deixe de contribuir para aquilo que nós temos, de alguma forma, trabalhado. E nós aqui em Santa Rosa, tanto Santa Rosa como Santo Ângelo, a gente tem trabalhado não só em prol nosso, mas em prol do nosso próximo. Temos juntado alimentos e temos feito cesta de amor. E você é o nosso convidado para estar junto, enganjado nesse trabalho. E nós nos reunir, em dar as mãos e ajudar aqueles que precisam. Por isso eu te convido, você que queira estar junto, nos ajudando, trazendo um alimento, trazendo uma cesta básica, sabe que será muito importante para aqueles que estão precisando. Porque ainda no meio de toda essa situação que estamos vivendo, existem pessoas que estão passando necessidade. E nós como igreja, nós temos entendido a importância de estarmos em comunhão, como eu falei nesse culto. A importância de estarmos em comunhão. E você, que é dizimista, é ofertante da casa, não deixe de fazer a tua parte, porque o seu dízimo, a sua oferta é importante para o mantimento da casa. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma ótima e abençoada semana. Amém.